Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre as leituras que foram concluídas nos meses de dezembro de 2024 e janeiro de 2025. Sem mais delongas, bora então. Começando pela minha primeira leitura concluída em dezembro de 2024, que foi Pastoral Americana, de Philip Roth. Este é o meu terceiro ou quarto Philip Roth, agora não me lembro, acho que é o terceiro na verdade, e eu resolvi ler este livro porque eu estou com um projeto de ler a trilogia americana do Philip Roth, que é composta então por Pastoral Americana, por A Marca Humana, que eu já li e foi a minha melhor leitura de 2023, livro incrível, e tá faltando Casei com um Comunista, que quem sabe aí neste ano. Mas, pois bem, peguei Pastoral Americana após A Marca Humana, e aí a expectativa já estava um pouco alta, porque A Marca Humana, para mim, é um dos livros mais incríveis já escritos da humanidade. E, seguinte, o que temos em Pastoral Americana? Aqui, a gente tem o mesmo narrador lá de A Marca Humana, que é o nosso Nathan Zuckerman, que é o narrador, aliás, da trilogia, de todos os livros que compõem a trilogia americana, e já avisando que não faz diferença a ordem de leitura, tá? São eventos independentes. O negócio é que o Roth, em cada um desses livros, retrata com mais intensidade um certo problema que ele vê nos Estados Unidos da América. Mas voltando, aqui então nós temos o Nathan Zuckerman, e aqui ele rememora os seus anos de infância / início da juventude e uma grande obsessão que ele tinha por um jovem chamado Seymour Levov. Esse jovem morava na mesma comunidade que o Nathan, que era uma comunidade judia, e ele era meio que o herói daquela comunidade, porque os livros do Roth têm muito isso, né, do povo judeu nos Estados Unidos tentando se assimilar ali culturalmente, e era bem uma época em que isso estava acontecendo ali durante e pós Segunda Guerra Mundial. E esse Seymour foi então um jovem que conseguiu se destacar ali naquela comunidade a ponto de se assimilar à cultura americana mesmo. Então ele era loiro, muito forte, muito atlético, fazia muito sucesso ali, era o herói da comunidade e também do nosso narrador Nathan Zuckerman. Só que, beleza, eles tiveram aí um certo contato ao longo da escola, depois acabaram seguindo caminhos diferentes, mas o Nathan, muitos anos depois, acaba reencontrando o Seymour e vê que ele parece estar numa situação muito boa, muito bonito ainda, com filhos maravilhosos, etc. E aí ele lembra, putz, esse cara era o cara mesmo. Mas, uns anos depois desse encontro, ele fica sabendo que a vida do Seymour talvez não fosse lá esse mar de rosas que aparentava não, e começa a imaginar, então, o que teria sido a vida do Seymour a partir de um certo acontecimento que é bastante chocante. Então, ele vai pautar o livro a partir disso. Seguinte, gostei do livro. Philip Roth, né? Todos os livros que eu li até agora, então, foram o Teatro de Sabá, Marca Humana, este aqui, e o Complexo de Portnoy. Gostei, mas eu achei um pouco cansativo em certos momentos. Dava para enxugar um pouco um livro, sabe? Por exemplo, A Marca Humana, meu Deus, perfeito, não acrescentaria nem retiraria uma linha daquele livro. Aqui tem uma hora que a coisa começa a dar uma cansada. Mas, olha, Roth, sensacional, gostei muito no geral do que ele faz neste livro. Falei pra vocês que nessa trilogia americana o Roth meio que elege um tema específico sobre o qual ele vai se debruçar com mais intensidade, e aqui definitivamente é a questão do sonho americano. É muito legal ver como esse personagem, o Seymour, que aliás é apelidado de sueco, aliás é basicamente só como o sueco que nós vemos os personagens se referirem ao Seymour Levov, mas pois bem, como o sueco encarna esse sonho americano, como ele é a representação de tudo isso e como a história dele vai se desenvolvendo, sabe? Ai, incrível. E um outro ponto é que eu queria ter visto mais do Nathan. Eu gosto muito do Nathan como narrador e também como personagem. A gente tem ele como personagem aqui no começo, se inserindo mais um pouco na história, e eu queria ter visto um pouco mais disso e de uma parte que pra mim seria crucial ali na história do sueco, mas talvez eu entenda o porquê de Roth ter omitido essa parte. Mas, em resumo, 4 estrelas para a pastoral,
A Pastoral Humana, misturando os títulos, para A Pastoral Americana, de Philip Roth. Bora ver como é que Casei com um Comunista vai se sair. E aí, um outro livro que eu li em dezembro, eu li apenas 2 livros em dezembro mesmo, foi o último livro que faltava para o meu desafio de 5 livros para 2024, que foi um sucesso, aliás, e é O Caso Tulaev, gente, de Victor Sérgio. Vamos dar a autoria aqui, né? Que livro bom, sério, nossa, muito, muito, muito bom mesmo, tanto que ficou entre as minhas melhores leituras de 2024, vou deixar o link, acho que é deste lado aqui, eu vou tentar apontar só para esse lado, e aí vamos ver se eu acertei, mas qualquer coisa tá aqui em algum lugar e na descrição do vídeo. E aqui em O Caso Tulaev temos uma narrativa ambientada na Rússia, na União Soviética, na verdade, na União Soviética de Stalin. Então, toda aquela coisa da censura muito forte rolando. E logo no comecinho do livro, nós temos um assassinato acontecendo, o assassinato justamente de Tulaev, que é um homem muito importante dentro do Partido Comunista. Só que, qual é o negócio? A gente vê quem comete o assassinato, como que a pessoa chegou a ter aquela arma e as motivações do assassinato. Só que a gente vê isso, mas o comitê responsável pela investigação, não, a coisa fica ali meio que misteriosa, ninguém sabe muito bem o que pode ter acontecido, porque foi numa situação meio insólita mesmo. Só que o que acontece? O partido precisa encontrar o culpado, nem que eles tenham que arrumar porque tem gente lá de cima querendo saber quem matou esse homem. E aí a gente vê essa coisa do serviço secreto, tentando arrumar um culpado. A gente vê toda uma galeria de personagens diferentes que serão apontados como possíveis culpados e quais elementos da vida desses personagens são utilizados contra eles. A gente consegue ver muito também as relações desses personagens e todo aquele clima de desconfiança. Isso é algo que sempre me pega muito nesses livros que são ambientados durante a União Soviética. Tem também muito disso em livros ambientados durante o Terceiro Reich, na Alemanha, nazismo, de como as relações sociais íntimas iam sendo minadas, porque era muito difícil não se envolver com aquilo, de um certo modo, sabe? Não tá mancomunado ali com o governo, dependendo da esfera da sociedade que você ocupava. Então as pessoas começam a desconfiar muito uma das outras, e isso vai corroendo os relacionamentos. A gente consegue ver isso aqui, é muito triste, mas livro incrível, muitíssimo, muitíssimo mesmo, bem escrito, baita surpresa. Esta edição aqui da Carambaia tem um pós-fácil fantástico, da Susan Sontag, que também está disponível em um livro, uma coletânea de ensaios dela, vou deixar a capinha aqui para vocês, que é Ao Mesmo Tempo. Só que, seguinte, Carambaia tem muito erro de revisão nesta edição, eu fiquei impressionada, e isso é algo que costuma acontecer com livros da Carambaia, tá? Não é a primeira vez que eu vejo esse tipo de coisa, e assim, os livros da Carambaia são bem caros, né? E me incomodou a quantidade de erros de revisão aparecendo por aqui. Então, fica essa ressalva aí em relação à edição, mas o livro em si, O Caso Tulaev, maravilhoso, 4,5 estrelas para O Caso Tulaev. Vamos agora para as leituras de janeiro. O primeiro livro concluído foi da leitura conjunta que nós estamos realizando no Clubinho. A gente está lendo de janeiro até março. Guerra e Paz, de Tolstói. Gente, tá sendo maravilhoso reler este livro, meu Deus, que delícia! Mas, voltando, a gente tá alternando, então, a leitura de Guerra e Paz com outros livros mais curtinhos, um para cada mês, de janeiro a abril, e o de janeiro foi Crônica de uma Morte Anunciada. Eu vivo confundindo na minha cabeça com Crônica da Casa Assassinada, que, aliás, livro maravilhoso, amo também, a gente tem resenha aqui, deixarei links para vocês, mas, enfim, foi o de janeiro, e fazia tempo que eu não lia nada do Gabo dele, então eu já li 100 Anos de Solidão, que eu acho
ok. Vocês ficam falando que eu não gosto desse livro. Gente, eu acho ok, para o horror de algumas pessoas. E li também O Amor nos Tempos do Cólera. E esse, eu amo, que me perdoem os fãs de 100 Anos de Solidão, mas O Amor nos Tempos do Cólera, pra mim, é muito maravilhoso, muito mais maravilhoso que 100 Anos de Solidão. E aí fazia tempo que eu não pegava nada do Gabo Tempo, assim, tipo uns 6, 7 anos, eu diria. Eis que Clubinho pediu por este aqui. O pessoal do Clubinho pede, eu só obedeço, é isso aí. Li e gostei. Não foi um livro que eu fiquei, meu Deus, que livro maravilhoso, mas, olha, o homem escrevia muito bem, né? Presta atenção, o livro começa assim. No dia em que o matariam, Santiago Nazar levantou-se às 5h30 da manhã para esperar o navio em que chegava o bispo. Ou seja, na primeira linha do livro, a gente já sabe que alguém vai morrer, não só que alguém vai morrer, mas quem morre. Não tarda muito até que a gente descubra também sobre a responsabilidade por esse assassinato, o motivo, e o homem faz a gente ficar preso até a última página, porque esse é Gabriel Garcia Marques. Gostei muito, assim, do estilo mais investigativo que a gente tem aqui, porque aqui nós temos um personagem que volta a esse local, que é um pequeno vilarejo na Colômbia, onde ocorreu o assassinato, e tenta entender como aquilo foi possível, porque a morte anunciada aqui no título é literalmente isso. Todo mundo sabia que iam matar aquele homem, menos o tal do Santiago Nazar e a mãe dele. Era basicamente esse o nível. Então era uma morte realmente anunciada e que ainda assim aconteceu. E nosso narrador, então, vai investigar isso e colocar todo o resultado pra gente. A gente tem aqui um narrador que não é lá dos mais confiáveis, e eu sempre adoro isso. E é daquele tipo de livro pra você ler numa sentada. Eu acho que eu li em 2, 3 dias, e só porque tava corrido mesmo, porque a minha vontade era ler de uma sentada mesmo. Então, para Crônica de uma Morte Anunciada, 3,75 estrelas. Eu tava entre 3,75 e 4, mas eu gostei mais de Pastoral Americana do que de Crônica de uma Morte Anunciada. Então vamos, 3,75 estrelas para Gabriel Garcia Marques e seu Crônica de uma Morte Anunciada. Aí, vamos para a leitura, gente. A galera do bingo de Rosa Monteiro já pode comemorar aí, porque chegou o momento. Bom, todo começo de ano eu tenho uma tradiçãozinha literária, que é das minhas tradições favoritas, e consiste basicamente em escolher muito bem o primeiro livro que eu lerei no ano. Não precisa ser o primeiro livro a ser terminado, aliás, muitas vezes nem é o caso, porque das outras vezes eu sempre elegi um calhamacinho. Dessa vez não, foi um livro mais curtinho, mas é basicamente, 1º de janeiro, qual que é o primeiro livro que eu vou abrir aqui para ler um pouco. E para 2025 eu escolhi A Louca da Casa, de Rosa Monteiro. Meu Deus, que delícia de livro! Primeiro que eu tinha uma impressão meio errada deste livro. Eu achei que era bem uma ficção mais clássica mesmo. E não é. Na verdade, é um livro bastante parecido com ele mesmo, com O Perigo de Estar Lúcida. Ai, gente do céu, estamos, acho que é um total de 0 vídeos sem mencionar O Perigo de Estar Lúcida, ou ao menos Rosa Monteiro. Mas, eu amo a escrita dessa mulher, nossa. Então, como eu ia dizendo, é um livro muito semelhante ao Perigo de Estar Lúcida. Me pareceu meio que, até fiz essa analogia no Instagram, que pra mim, O Perigo de Estar Lúcida é o Pokémon evoluído de A Louca da Casa. Então aqui ela vai falar muito sobre imaginação, sobre criação, sobre o poder da imaginação, e utilizando diversos exemplos, trazendo a vida dela. Ela vai mostrar uns exercícios literários aqui, e eu não vou falar muito deste livro porque teremos resenha. Falei com vocês no Instagram, então, que nós teríamos uma resenha conjunta, então vou falar no mesmo vídeo de A Louca da Casa e O Perigo de Estar Lúcida. Fiquei até feliz de ter esperado tanto para fazer a resenha de O Perigo de Estar Lúcida, porque deu tempo de eu ler este livro, e acho que vai ficar um vídeo bem legal. Acho que vocês vão gostar do resultado, falar dos 2 livros em um vídeo só. Mas maravilhoso, então não vou falar muita coisa sobre ele aqui ainda, porque em breve a gente tem um vídeo detalhadinho. Mas, que maravilhoso! Uma meditação arrebatadora, repleta de humor e empatia, sobre a fantasia e os devaneios, sobre os medos e as dúvidas dos escritores, mas também de todos nós, leitores. Incrível! Amei, amei, amei!
Ai, eu tô entre 4,5 estrelas e 5 estrelas, mas o coraçãozinho, este livro definitivamente recebeu. Vou dar 5 estrelas. Eu tenho uma ressalva, mas 5 estrelas e coraçãozinho, a gente conversa mais sobre essa ressalva na resenha. Bora agora então pro último vídeo, ai, eu fico confundindo o vídeo e livro, pro último livro que eu li em janeiro, que foi terminado, inclusive hoje, dia 31 de janeiro, que é o A Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt. Então, esse é um tipo de livro que não costuma aparecer muito por aqui, né, best-seller do New York Times, etc, um livro muito bombado aí nos últimos tempos, e eu me interesso muito pelo tema que o livro aborda, que é, então, basicamente, o que o autor vai fazer neste livro? Ele pega a geração Z, geração a qual eu pertenço, inclusive me identifico? Não, mas eu tenho toda uma teoria sobre isso, quem sabe a gente não conversa sobre ela algum dia. Mas, enfim, sobre como a geração Z é uma geração que está sofrendo muito por ser a primeira geração que cresceu com este bichinho aqui, com um smartphone. Então, ele vai basicamente investigando sobre como isso, no caso, o smartphone, afetou a infância e a adolescência de uma forma muito negativa. Ele faz todo um retrospecto, então, da infância, que antes era baseada no brincar, e que o processo de brincar, de ser criança, né, é essencial para a formação de um indivíduo, porque é a época em que você vai começar a adquirir independência, tem a questão da curiosidade, que é tão fascinante nas crianças e que parece estar sendo um pouco inibida, né, por conta de tanto estímulo, que acaba deixando a criança mais passiva, etc. Questão de avaliação de riscos, de criação de vínculos, de percepção do mundo ao redor, sabe? Então, tudo isso está contemplado no brincar, mas por conta de alguns processos que ele vai detalhar, e inclusive a questão do segurismo, assim, no sentido de os pais quererem proteger cada vez mais os filhos, etc., esses filhos acabaram ficando mais recolhidos em casa e passando de um modo descoberta, que era então essa coisa da exploração de ambientes, etc., para um modo de defesa, que basicamente a criança começa a ficar com medo de muita coisa, e porque os pais acabam protegendo muito essa criança, sabe? Não expõem ela a tantas situações diferentes, difíceis, pais que têm até mesmo medo de expor crianças a situações mais desafiadoras, ainda que seguras, tá? É importante a gente se frustrar, né? E aí acaba, então, passando para esse modo defesa, o que é uma desgraça para o desenvolvimento das crianças. E aí você junta isso a um celular, ou seja, essa criança já está em casa, não brinca tanto e tem acesso a isso aqui, que é uma bomba de estímulos, né? É uma coisa que retém muito a atenção, só que acaba fazendo a criança ser privada do mundo real. E isso é muito prejudicial, porque em algum momento essa criança vai ter que lidar com, essa criança ou adolescente vai ter que lidar com o mundo real e as consequências que a gente vem vendo disso, principalmente da galera, assim, porque eu sou da geração Z, mas bem fronteira geração Z millennial. O negócio fica mais pesado pra galera, assim, que realmente nasceu ali, tipo, anos 2000, entre 2000 e 2005, aí a coisa tá mais pesada mesmo, porque aí realmente a fase de pré-adolescência / adolescência, e até, dependendo, né, infância mesmo, coincidiu com a popularização do smartphone. Então, achei o livro bastante interessante, no geral. Inclusive, eu acho que ele rende um papo legal. Então, me avisem aqui se vocês querem resenha, porque talvez eu possa fazer uma resenha. Como eu disse, eu acho que dá para propor algumas discussões legais a partir do livro. Como ponto negativo, bom, tem dois principais. O primeiro é que eu fiquei um pouco cética quanto às evidências que ele apresenta. Algumas vezes ele citava umas coisas que eu ficava, não sei se dá para se apoiar nisso aqui, para fazer essa afirmação, e aí eu comecei a ficar desconfiada com todo o resto do corpo de evidência que ele apresenta. E eu ouvi algumas pessoas falarem que ele extrapola alguns números mesmo, então, não sei, mas fato é, assim, que a despeito dessa questão do embasamento, de extrapolações, etc., da confiabilidade das evidências que ele traz,
Fato é que, gente, tem muita coisa ali que você não precisa de pesquisa para atestar, porque é só você olhar para as crianças de hoje em dia, crianças que crescem com isso aqui, né? E você vê que as consequências estão ali na frente, não precisa de nenhum dado para te mostrar isso. E convenhamos, eu acho que vendo o que a gente vê hoje em dia, não precisa de pesquisa nenhuma para dizer que passar o dia inteiro com isso aqui na cara é algo bom, né? E ainda mais para criança, ele bate muito nessa tecla de que é importante que a criança e pré-adolescente não tenha muito contato com isso, porque é quando o cérebro tá se formando, né? Tudo bem, o córtex pré-frontal só vai terminar de se formar mesmo ali, acho que é por volta dos 25 anos, mas partes muito importantes desse processo de desenvolvimento cerebral acontecem na infância e na pré-adolescência / adolescência. E nessa fase é importante que a criança tenha acesso a alguns estímulos que não são os estímulos que estão aqui, sabe? Então, bom, ponto negativo basicamente esse. E também o fato de que eu não gostei tanto da escrita dele. Eu não gosto muito das metáforas que ele utiliza. Bom, é um livro pensado para ser best-seller, acredito eu, e um livro também que acho que tenta se adequar aos leitores de best-seller. E, gente, isso aqui sem demérito algum, tá? A minha ideia aqui é que quem lê muito, já tem o hábito de leitura, geralmente não precisa de tantos exemplos para uma mesma coisa, consegue pegar mais rápido porque já está em contato com muito texto, sabe? E aí eu sinto que ele explica muitas vezes a mesma coisa. Nossa, o livro do meio pro fim começou a ficar muito repetitivo, tanto que eu demorei até para ler o livro, porque eu ficava um pouco cansada mesmo e porque eu não gostei tanto da escrita dele, para ser honesta. Me toca em alguns pontos também meio desconfortáveis, que eu nem queria opinar sobre isso ainda, porque eu não tenho opinião, mas enfim, se vocês quiserem resenha, deixem aqui nos comentários, se tiver uma comoção significativa, podemos fazer uma resenha sobre esse livro por aqui. E acabamos então! Essas foram as leituras realizadas nos meses de dezembro de 2024 e janeiro de 2025. Me contem aí o que vocês leram. Vocês leram algum desses livros que eu apresentei aqui? Se quiserem opinar aqui nos comentários também, fiquem mais que à vontade. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal. E de se inscrever aqui no canal, caso não sejam inscritos ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos!